ela tem um poder 10 vezes maior que a cocaína. Tá? Na realidade, ela é uma metanfetamina. E essas metanfetaminas, elas foram descobertas em 1887, que depois, em 1920, foi utilizado muito para problemas de depressão, porque como ela excita, ela faz com que o organismo se agite, né? Tem uma psicomotor, né? Ela tem uma agitação psicomotora muito grande, tiravam as pessoas em depressão daquelas crises, ou então esquizofrênicos em estados catatônicos, né, em que eles ficavam prostrados ali sem ter ritmo e motivação nenhuma. Nesses casos elas eram utilizadas. Depois, em 1940, na guerra, os soldados utilizavam porque ele dá um vigor muito intenso. Então, tira a fome. Então, na realidade, a pessoa na guerra, que não precisava se alimentar e tinha energia para poder ficar 3 dias andando sem sentir cansaço, era muito utilizado. Aí depois, em 1970, ela foi proibida porque percebeu-se os riscos com o uso sistemático, porque aí, logicamente, o jovem começa a utilizar de forma recreativa. Para algumas pessoas não é droga, é remédio, mas o remédio tomado por pessoas com o intuito de recreação, para ver que efeito tem, que barato dá, aí é um prejuízo muito grande. Aí tem reações extremamente nocivas. E quando foi proibida em 1970, começaram a surgir principalmente nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, no ano 2005, no Missouri, 8.000 laboratórios clandestinos foram dizimados pela polícia americana, né, a Federação Polícia Americana, que agora não me recordo, exemplo da nossa Polícia Federal aqui, a Polícia Federal de lá, 8.000 laboratórios só em 2005. Hoje é um problema de saúde pública. Nem a heroína faz frente à avalanche, ao terror que ela está sendo colocada nos Estados americanos, e hoje está chegando via Foz do Iguaçu, está chegando já carregamentos, né? E lamentavelmente tem causado uma série de transtornos. E o poder destrutivo dela, ela destrói a pessoa mais rápido que as outras drogas? Muito, ela tem um poder viciante muito... Sabe aquela história que a pessoa fala, tá fritando os neurônios, é queimando os neurônios mesmo, é nesse nível, infelizmente, queimando os neurônios. Por quê? Ela tem um poder viciante muito grande, mais do que as outras, porque normalmente o nosso organismo tem o que a gente chama de homeostasia, ou seja, temos um equilíbrio. Se nós evacuarmos muito, nós ficamos o quê? Desidratados. Nós podemos desmaiar, podemos ir para a UTI. Se nós bebermos muita água em excesso, nós podemos ter uma overdose por água. Todo desequilíbrio orgânico causa isso. Quando nós administramos uma droga, e qualquer que seja ela, algumas substâncias no nosso organismo, e principalmente os psicotrópicos, que tem um tropismo no psiquismo humano, que tem uma ação voltada especificamente porque são substâncias que vencem a barreira a barreira do cérebro, tá? Essa barreira do cérebro vai fazer com que os neurotransmissores naturais deixem de ser fabricados. Aí a substância que nós estamos ingerindo vai assumir o controle, tá? Então nós vamos sentir muito mais agitados. Quando nós deixamos de ingerir essas substâncias,
o organismo vai pedir, é como se ele pedisse, sentisse fome. E é quando vem a síndrome de abstinência. É quando a pessoa começa a ter taquicardíaca, ela começa a ter sudorese, ela começa a suar, ela perde o sono, ela começa a ter alguns mecanismos que o organismo vai solicitando o concurso, como se fosse uma comida. Ela vai precisar dela até que ela deixe totalmente de usar e o organismo comece a fabricar novamente aqueles neurotransmissores para ela poder se estabilizar. As respostas do organismo de uma maneira natural. Jesus, quais as reações provocadas pela maconha, o crack e a cocaína, comparando umas com as outras? Mas eu te peço que responda isso no próximo bloco.